Bom dia! Estamos começando mais um Papo.com. Hoje falaremos sobre representatividade feminina na política. Para isso, estamos aqui com a candidata a deputada estadual, Isa Pena, pelo PSOL. Bom dia, Isa. Bom dia, tudo bom? Queria agradecer aí o convite, a iniciativa, enfim, agradecer bastante. Imagina. Para começar, qual é a importância das mulheres serem melhor representadas na política? Bom, a gente vive numa sociedade em que os direitos das mulheres são quase absolutamente ignorados. Então, a primeira coisa é que só as mulheres se organizando, estando na linha de frente da política, dos espaços e dos debates políticos, é que a gente vai conseguir que os nossos direitos e as nossas bandeiras não sejam, mais uma vez, secundarizados, como são tradicionalmente, né? Nas eleições a gente vê que tradicionalmente o debate das mulheres e o direito das mulheres são escanteados, né? E nessas a gente tá vendo que cada vez mais as mulheres estão se colocando para se defenderem seus direitos. E pela primeira vez tivemos uma presidenta mulher. Nesses 4 anos, você notou uma melhora nos direitos das mulheres? Boa pergunta. Eu acho que primeira coisa, não. Infelizmente, a conclusão que a gente pode tirar do governo da Dilma é de que não basta ser mulher, né? É importante frisar isso. Para além de ser mulher, a gente tem que ser feminista. Tem que, por exemplo, não fazer uma concordata Brasil-Vaticano referendando a não laicidade do Estado brasileiro. Quando a Dilma, por exemplo, também falou que não ia fazer propaganda de nenhuma opção sexual, né? Mais uma vez, a gente também vê aí a rifa dos direitos das mulheres. Quando a gente viu o veto ao kit anti-homofobia, enfim, diversas situações em que a gente viu que a Dilma, de fato, né, pelo chamado governabilidade, pelo discurso, né, em prol dessa chamada governabilidade, a gente vê que a Dilma basicamente rifou boa parte dos nossos direitos das mulheres. Falou que não vai mexer na questão do aborto, enfim, diversas situações durante o governo dela que a gente viu. É uma mulher, mas que não representa, não defende as bandeiras feministas, né, as bandeiras das mulheres. E nessas eleições temos 3 candidatas mulheres à presidência. Você considera isso um avanço no machismo? Eu acho que a princípio é um avanço positivo a partir do momento que cada vez mais a gente está naturalizando a presença das mulheres, né, no espaço da política. Mas ao mesmo tempo também na minha opinião, um avanço até a página 6. Porque hoje você vê boa parte dessas mulheres, a Dilma e a Marina, né, para ser mais específica, que são 2 mulheres que são, enfim, mulheres, só que não estão lá e não fazem a menor questão de fato levantar as nossas bandeiras. Então, por exemplo, o programa LGBT da Marina não durou nem 24 horas e nem 4 tweets do Malafaia, né? A aliança da Marina constante com a bancada evangélica já diz a que ela veio, né? Que não foi, e mais uma vez, não foi justamente em nome dessa governabilidade que essas 2 candidatas já demonstraram que não estão dispostas a contrariar interesses, né? E isso é importante, porque se você está disposta a defender e a levar adiante de forma coerente as bandeiras e os direitos das mulheres, você não faz aliança com a bancada evangélica, né? Só que isso, digamos assim, tem um preço a pagar, né? E elas não estão dispostas a pagar esse preço para defender as nossas bandeiras. E é por isso que não basta ser mulher, é preciso estar do lado certo. Os partidos têm uma cota de 30% destinada às mulheres. Você acha que isso incentiva as mulheres a participar? Por que tem que existir essa cota? Eu acho que incentiva, eu acho que é muito importante, ao mesmo tempo em que eu acho que se você não tem um partido, né, assim como é o caso do PSOL, por exemplo, que é um partido que tem no seu interior sempre a preocupação de fazer o debate e de estimular o protagonismo das mulheres, principalmente na sua própria luta, vira uma coisa protocolar, né? Mas para além disso, eu acho que é um avanço com certeza as cotas, porque isso minimamente torna obrigatório, né? Então, assim, é o mínimo. Só que eu acho que essa medida por si só ela é muito insuficiente também. Os partidos cada vez mais têm que estimular a organização das suas mulheres, a organização do debate feminista, do debate da condição das mulheres na sociedade no seu interior, coisa que hoje, infelizmente, a gente vê que a maior parte dos partidos não faz. No começo da sua candidatura, o UOL lançou uma lista das candidatas mais bonitas
É. E você se mostrou contra isso. E também agora o Chico Sá deu depoimento de qual candidato à presidência ele chamaria para sair. Maravilhoso. Você considera isso uma consequência da sociedade sexista e isso atrapalha a candidatura de vocês, a seriedade como eles veem as mulheres? Não, a primeira coisa, assim, quando se é mulher, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que se provar duplamente, né? A gente tem que provar que a gente merece e que a gente tem competência para estar ali. Então, na política, isso não é diferente. Então, iniciativas como, por exemplo, a lista de candidatos mais bonitas ou essa declaração absurda, né, de qual candidato eu chamaria para sair, é mais uma vez uma forma de desqualificar, é mais uma vez uma forma de demonstrar que as mulheres, principalmente as mulheres feministas, não são bem-vindas no espaço da política, que nós ainda somos um mero adorno estético da sociedade, como se nós não estivéssemos ali para cumprir de fato um papel político, para levar de fato uma luta, as nossas bandeiras, entendeu? Então isso, na minha opinião, é uma forma de desqualificar a nossa luta e de desqualificar as mulheres que hoje, né, se propõem a ocupar o espaço na política. Agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos falando mais sobre mulheres na política. Voltamos com o Papo.com. Estamos aqui hoje falando sobre representatividade feminina na política. Agora vamos falar sobre as principais pautas das mulheres na política. Sabemos que candidatas como a Luciana Genro têm uma forte... desejam legalizar o aborto. Porém, existe uma forte influência da bancada religiosa e também de políticos contrários a essa questão. Como que a lei pode ser aprovada? Bom, é o que a gente vem falando em todos os espaços que a gente está participando. A gente, no caso de um eventual mandato, seja da Luciana, seja eu, o principal aliado, né, é justamente o povo. No nosso caso ainda da legalização, principalmente as mulheres. Então, a aprovação da lei depende, primeiro, da auto-organização das mulheres e da ocupação da política, do espaço da política pelas mulheres, né? Porque hoje, assim, se você for ver a perspectiva institucional, só pela institucionalidade, né? Se você for analisar só a correlação de forças na institucionalidade, você vê hoje que a maior parte é contrária. Só que você vê hoje quem que é oprimido de fato por isso. Se as mulheres ocuparem as ruas, se as mulheres se auto-organizarem, construírem uma luta, sendo protagonistas dessa, eu acho que a gente consegue a aprovação da lei. Assim como a gente conseguiu a redução da tarifa, por exemplo, ou a reversão do aumento da tarifa em junho de 2013. O Brasil tem um problema muito grande com a violência contra a mulher e homicídios de mulheres. Qual é a principal medida para reverter isso, para tentar acabar com essa violência? É um tema, em primeiro lugar, muito complexo, né? Porque se você for parar para pensar, o machismo que forma os agressores é um machismo que é estrutural na sociedade, que vem desde a família, que vem desde o colégio. Então, assim, para você acabar com as expressões da violência, né, do machista, né, a violência contra a mulher, a primeira coisa, na minha opinião, seria a questão da educação. A gente precisa ter uma educação hoje, uma educação, e assim, tanto na escola como em campanhas estimuladas pelo governo que tratem da questão, que avancem na questão, campanhas preventivas mesmo, né? Que coloquem a mulher, né, como protagonista da sua luta, mas principalmente que expliquem para a sociedade, que partam do pressuposto de que existe o machismo. Porque hoje no Brasil a gente ainda está muito atrasado sequer na questão de que se existe ou não existe machismo. Para além disso, eu acho que tem algumas questões que são centrais. Hoje a gente tem no Brasil 372 delegacias para mulher para atender o Brasil inteiro. Quer dizer, hoje isso é um absurdo, isso mostra uma falta de prioridade. Para além disso, a questão das casas-abrigo, por exemplo, que são casos de mulheres que precisam sair de casa, precisam se esconder para fugir dos seus agressores, hoje a gente tem 74 abrigos funcionando para o Brasil inteiro.
Quer dizer, o que isso demonstra? Nós que somos mulheres, somos a maior parte da população, e que temos, né, milhares de mulheres mortas, assassinadas e estupradas por ano, né, apesar de sermos a maior parte da população, os nossos direitos ainda não são garantidos, os mínimos, né, como a questão da delegacia da mulher, como campanhas preventivas com relação à violência, como o aumento da estrutura das casas-abrigo para abrigarem mulheres em situação de risco. Enfim, hoje você tem toda uma estrutura que é absolutamente... Na verdade, não dá nem para dizer que é insuficiente, porque é uma estrutura que não chega nem a dar conta da metade da demanda que existe. Você falou da educação básica. Que mudanças seriam necessárias para acabar com o machismo? Bom, a gente tem uma educação que desde o começo, né, seja como a gente estava conversando, educação na escola, educação em casa, mas a gente tem uma educação que é uma educação que fortalece e reproduz muito a binariedade de gêneros, né? Então, você tem hoje meninas que desde crianças aprendem que o objetivo na vida delas é a maternidade e o casamento, que o fim da vida delas é sempre o de servir a um homem. Então, a gente tem aquela ideia da mulher que vai brincar de boneca desde pequena, da mulher que é do sexo frágil, né, do sexo delicado. Então, desde do começo da educação, a gente vê, tanto na escola isso ser reproduzido quanto na família, uma educação que reproduz e reforça cada vez mais, né, o machismo, né? E, enfim, e aí com relação à educação, acho que tem algumas questões. Por exemplo, pensar, né? A gente aprende história. Onde é que estão as mulheres na história, né? Na história do Brasil? Né? O que acontece hoje, por exemplo, com casos de homofobia, né? Esses dias mesmo a gente estava acompanhando um caso em Barueri, né? Da escola, né? Fez uma pessoa assinar um negócio falando que não, um menino falando que ele não poderia mais vir de batom para o colégio. Quer dizer, o que isso reforça? O que essa humilhação que é por parte da instituição do colégio reforça? Reforça justamente isso. A gente está formando, né, nesse sistema educacional os agressores do futuro, né? Os machistas do futuro. Então, enfim, é uma estrutura toda que precisa ser radicalmente transformada. Você acha que falta punição para os crimes contra a mulher? Assim, se você for ver até a lógica da punição no Brasil, ela é absolutamente estranha, né? Em primeiro lugar, porque você tem um sistema carcerário no qual mais de 65% são presos por tráfico de drogas, mas hoje você tem uma absoluta ignorância, né, um absoluto descaso com os crimes contra a mulher. Então, hoje, por exemplo, a questão do assédio nos transportes públicos, por exemplo, o que a gente observa? Que os seguranças do metrô estão absolutamente despreparados a lidar. Né? Não foram, em nenhum momento, aqueles seguranças passaram por qualquer tipo de treinamento que os ensinasse a lidar com aquela situação específica, porque a gente não está falando de uma violência qualquer. A gente está falando de uma violência que é uma violência específica, que é uma violência de gênero, que é uma violência que tem a sua raiz no machismo. Então, hoje, para a gente tratar da questão da violência, pensar, a gente precisa ter uma segurança, né, treinada especificamente para o combate à violência de gênero. Obrigada, Isa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu que agradeço. E vocês, se quiserem saber mais sobre a Isa Pena, podem procurá-la pelo Facebook. Acabamos agora o papo.com. Obrigada. Se vocês quiserem saber mais sobre Isa Pena, podem procurá-la pelo Facebook. Obrigada!